1 Crônicas 4, 9 e 10. Nós vamos falar sobre o poder de uma oração. Eu quero compartilhar com você isso, que é muito importante você guardar isso no teu coração. O poder de uma oração. O que é uma oração, o que ela pode fazer. Gente, é sério, sabe? A oração, para mim, ela tem uma importância tão grande, tão grande. É óbvio que nós não desmerecemos um louvor, uma ministração, tudo é um contexto. Porém, a oração é um meio em que nós nos comunicamos com Deus. A oração, ela não precisa ser limitada à sabedoria ou à falta de sabedoria. Eu simplesmente posso orar, falar com Deus. E ao falar com Deus, algo extraordinário pode acontecer sim. E você tem a maior chave da vida de um ser humano. Amém. A maior chave da vida de um ser humano cristão é a oração. Pode ver em todos os aspectos da própria palavra, em momentos terríveis do povo de Deus, o único meio de comunicação foi a oração. E diz assim aqui no capítulo 4, verso 9 e 10. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, ou ampliar, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou ler novamente os 2 versículos. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos e em meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você pode se assentar? Glória a Deus. Quero entrar um pouquinho aqui na história, Anderson, de Jabés. Um homem que foi, desde o seu nascimento, fadado ao insucesso. Havia sido proferido sobre ele, sobre alguém de extrema importância na vida de alguém, de um ser humano, que era a sua mãe. A maternidade, ela é de suprema importância, tanto que a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor não fará a mesma coisa, Ele vai se lembrar. A comparação, mesmo vivemos a paternidade de Deus, a comparação do extremo amor que a Bíblia nos dá, que é um comparativo, é o amor materno ao amor de Deus a um filho. É quase impossível você, nos dias atuais tem sido até mais comum, mas mesmo assim é incomum, mesmo assim é difícil você encontrar uma mãe que seja capaz de esquecer do seu filho, ou perder a expectativa no seu filho. É muito raro. Uma mãe vai ao extremo de tudo. Ela prefere, se possível for, entregar-se a si mesmo. Quem não ofereceria os 2 rins, não estou nem dizendo nenhum, e optaria em fazer uma diálise para que o seu filho fosse poupado? Eu, obviamente, faria. E eu sei que se eu perguntar aqui a mães, todas elas provavelmente diria: pastor, eu nem pensaria. Se um filho, Deus o livre guarde, sofre uma mutilação e fosse possível você pegar um membro do seu corpo e doar para o seu filho, você faria isso. E você iria optar, se adaptar a viver sem. E nós estamos falando aqui de um jovem e a sua trajetória
começa muito complicada. Acontece uma história aqui muito difícil em relação a Jabez, porque ele nasceu debaixo de uma situação difícil, debaixo de um problema, né, de uma coisa muito triste, que é a ausência de uma palavra liberada sobre a vida de Jabez. Ele já nasce dentro de um ambiente comprometido, ele já nasce dentro de um ambiente complicado, porque a Bíblia diz que ilusitadamente a sua mãe dá o seu nome. Isso também não era comum. Normalmente o nome vinha dado e aplicado pelo pai. Quando uma mãe ela dava o nome ao seu filho, já demonstrava aí uma ausência de paternidade. Não era comum a mãe escolher o nome de um filho, normalmente era o pai. E Jabez nasce dentro de uma condição muito precária, muito difícil, e por isso decide-se atribuir a Jabez uma condenação antes mesmo dele crescer e ter consciência de quem ele seria. E ele diz, olha, a mãe de Jabez diz: por conta da dor que você me causou, eu vou dar a você o nome de Jabez, para que toda vez que o seu nome seja citado, alguém lembre que você causou dores a mim. Você imagina crescer dentro de um contexto desse, viver esse tipo de situação, uma condenação injusta, porque Jabez ele não fez uma escolha, foi dado a ele uma condição. A primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração nessa noite: não interessa a condição que te deram, não importa a opinião que as pessoas têm ao teu respeito, não interessa. Você precisa guardar isso no teu coração. Ah, mas a minha mãe era, o meu pai era, disseram que eu vou ser. Ou talvez você não nasceu numa condição ruim, mas você cresceu e por uma série de fatores alguém deu a você uma condição de vida que parece que você não tem o direito de escolher algo diferenciado. E aqui eu quero que você guarde em primeiro plano no seu coração que ninguém pode determinar sobre a tua vida quem você será e o que você viverá. Existe um Deus maior do que qualquer condenação. Não interessa a sua condição. Primeira coisa que eu quero que você guarde hoje no teu coração: eu fui, mas não sou mais. Disseram que eu seria, mas eu decidi não ser. Eu posso ter até caído, mas o Senhor diz que ainda que eu caia, o Senhor me levanta. Então não tem condição dada a você que a oração não anule essa condição. Você precisa guardar isso no teu coração. Qualquer tipo de situação, ela pode ser anulada através do poder da oração. Você não precisa guardar no teu coração uma condenação que geraram sobre a tua vida. Não. Em nome de Jesus, tira isso da tua mente. O Senhor te trouxe aqui para dizer: tu foi filho, mas tu não vai ser igual. Você viu fazendo, mas tu não vai repetir. Você recebeu uma orientação errada, mas você escolheu em Deus viver algo novo para a sua história. Se você guarda isso no teu coração, ninguém, nem mesmo a tua paternidade e a tua maternidade pode determinar sobre a tua vida o teu futuro, a tua história. Você precisa guardar isso no teu coração. Uma oração que gerou, primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração, uma visão de esperança. Ninguém na condição de Jabez ia fazer uma oração da natureza que ele fez, se Deus não tivesse gerado no coração dele esperança. Em algum momento ele viu alguém numa condição ruim. Normalmente a nossa vida é assim, gente. Você está aqui talvez por convite de alguém. Talvez alguém te chamou para estar aqui nesta noite. Talvez ninguém te chamou, mas você tem observado a mudança na vida de algumas pessoas. Você diz: eu quero isso para mim. E a partir do momento que você começa a observar o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém, você começa a se encher de esperança. Sabe, é aqueles testemunhos de pais, como o Maurício que está aqui, que orou junto com a sua esposa, e tantas outras pessoas que intercederam pela vida do Júnior.
E hoje a gente vê o Júnior ainda que nevado, como o pastor falou, no domingo, né? Você vê o Júnior cantando, indo para vassouras, indo para congregações. Ah, mas ele é 100% certo. Cala sua boca, porque ele era um Jabez, por escolha. Ele não foi amaldiçoado, mas ele escolheu ser. Em algum momento uma oração mudou o destino dele. Aí o que isso gera? Olha como que é importante o que Deus faz na sua vida. O que isso gera? Esperança na vida de um pai e de uma mãe que tem um filho que tem os mesmos problemas ou problemas similares ao que o Júnior teve. Você diz assim: se Deus fez na vida do Júnior, Deus vai fazer na vida do meu filho. Em algum momento, Jabez percebeu pelo testemunho, porque uma criança não faz essa oração, alguém sem conhecimento não faz essa oração. Porque ele simplesmente repeliu uma condenação. Ele simplesmente rejeitou. Por quê? Porque ele viu alguma coisa. Deus já tem te dado sinais de que se você orar, assim como aconteceu na vida de outros, vai acontecer na sua vida também. Acabou. Ué, ponto final. Ele simplesmente se encheu de força. E ele disse o quê? Ah, eu vi o João, eu vi o Mateus, eu vi o Juca, eu vi o Zé mudar de vida porque orou ao Senhor. Eu vou orar também. E ele faz a oração tendo uma visão de esperança. Deus trouxe pessoas aqui e tem pessoas nessas lives que estão aí acontecendo para encher o teu coração de esperança. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você orar, Deus faz também na tua vida. Ele pode fazer. Ele tem autoridade para mudar o seu destino. E o que eu preciso, pastora? Ser o quê? Jabez não era nada, era um condenado por falta de opção. Ele havia sido intitulado um cara para ser um insucesso. Ou seja, toda vez que alguém falar o seu nome, Jabez, vão lembrar que você é causador de dores. Toda vez que alguém falar o seu nome, você vai lembrar. A mãe determinou isso. Eu não sei em que circunstância, a Bíblia não detalha a história da mãe de Jabez, mas eu quero dizer que aquela palavra, ela teve poder até o dia em que Jabez teve a sua visão alterada. Pegou isso? Aquela palavra teve poder até o dia em que Jabez teve a sua visão alterada. O Senhor te trouxe aqui para alterar a tua visão nessa noite. Ele te trouxe aqui para dizer assim: para, porque sou eu contigo e tu comigo. Se você acreditar, se você ampliar a tua visão, aquilo que ninguém disse que tu seria, tu vai ser. Aquilo que disseram que você nunca teria, tu vai ter. Para onde você nunca iria, tu vai ir. Porque esse é o poder de Deus. Ele entra através de uma oração e ele muda a sua concepção ao teu próprio respeito. Eu não estou pregando para você falar para o irmão que está do teu lado. Eu estou pregando para você viver aquilo que está sendo liberado sobre a tua vida nessa noite. Eu quero dizer, querido, que quando a visão de Jabez, olha só, quando a visão de Jabez, ela foi alterada e aconteceu uma mudança a nível de sentimento, diz a palavra que a visão dele abriu, que ele passou, pastora Jaqueline, a ter esperança. Acontece a segunda coisa, diga assim, a segunda coisa, ele já não ora mais por visão, ele já ora para saber a sua missão. Olha como é que o poder da oração muda o homem. Ele não acreditava, orou para Deus abrir a sua visão. Ele se encheu de esperança. A partir do momento que Deus abre a tua visão, não volte a ser cego. Porque aí você já não ora mais para a visão. Você ora mais: Senhor, o que tu quer comigo? Olha como é que muda o negócio. Olha como é que muda, Cristina, o negócio. Aí Jabez ora e fala assim: amplia os meus horizontes. Ele já nem lembra mais que ele era um condenado. Eu estou me arrepiando porque essa palavra vai ter poder para mudar a tua vida.
Ele já nem lembra mais que ele era um condenado. Ele fala, agora o papo é outro comigo. Por isso que tem gente que diz, está ficando estranho, está ficando besta. Não era ninguém, porque já estava acostumado com o teu sobrenome ninguém. Deus entra, muda a tua visão, te enche de esperança. Aí quando te encontra, de novo você já está assim, olha, estou pensando em fazer missão na Europa. Olha, eu agora vou assumir uma congregação. Sabe que agora eu fui para equipe de não sei aonde? Olha como é que aquele garoto que sofreu o famoso bullying a vida inteira no colégio, Jabez, imagine os amiguinhos chamando e rindo da cara de Jabez. Ele já nem lembra mais que o nome dele era Jabez, filho. Ele nem lembra, ele diz assim, agora eu estou orando por outra coisa maior. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Para ampliar a tua visão para coisas maiores, gente. Ei, quiseram te manter comendo milho. Tu não é pombo. Se o Senhor te chamou para ser águia, não adianta querer mostrar para o pombo que você está pensando em coisas maiores. Ele não vai conseguir acompanhar. Porque tem gente que sabe dividir a dor, mas não sabe dividir a glória. Tem gente que sabe repartir o pão, mas não sabe sentar na mesa e comer o banquete que é teu. Porque ele está adaptado a ver você pedindo sempre ajuda para ele. Pegou? Eu me arrepio de pensar isso aqui. Você sabia que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram? Alguém, que isso, pastora? É porque, veja comigo, começa eu e Jaque na mesma labuta, na mesma dor, na mesma sofrência, ganso. A gente começa passando a mesma luta, mas aí eu oro, Deus amplia a minha visão. Vou falar eu não, pastora Jaqueline ora, Deus amplia a visão dela, começa a mudar o destino e a sorte dela. Mas aí talvez eu não intensifiquei tanto a minha oração, ou talvez não seja o tempo de Deus na minha vida. Porque tem gente que acha que começou no deserto junto contigo, vai sair na mesma hora que você. Não, crente. Tem gente que vai ficar mais tempo do que outro. Por isso é difícil, porque vai começar a ver você já não falar mais de esperança, mas fazendo planejamento para coisas maiores, e não vai conseguir te acompanhar. Mas Jabez também não estava nem aí para isso. E eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, não perca tempo. Porque você não está no nível mais de convencer ninguém de que você não é mais Jabez. Pegou? Você está no nível de conversar de coisas maiores. E ninguém consegue conversar de coisas maiores com pessoas que ainda se acham Jabez, gente. Não vai te acompanhar. E às vezes o que dói, às vezes é da casa, é parente, é gente perto. Às vezes é crente da mesma igreja. Está acostumado a lidar, acompanhava você no teu processo. Mas gente, a vida é esquisita. Hoje você dorme preocupado, amanhã acontece uma coisa que você diz, e o vento sopra, pegaram, lembra? O vento entra encanado na tua casa, tu abre o olho e fala, ih Jesus, que é isso? Que é isso que está acontecendo? Primeiro vem o barulho, aí você fala, que vem, aí você fala, é da minha parte. Aí dá aquela relaxada, Bia, Felipe, né? Dá aquela relaxada. Aí você fica, amém, Senhor. Mas é da noite para o dia. Ai, gente, pega que desceu agora. Tem coisa que vai mudar na tua vida da noite para o dia. Ju, Pedro, tem coisas que vai mudar na vida de vocês da noite para o dia. Tu vai falar, o que aconteceu? Tu não vai saber explicar não, crente. Tu não vai saber. Tu vai falar, não sei. O vento soprou, o negócio aconteceu. E a gente está no tempo de viver isso. Diz que tem um ditado aí, gente, eu sou péssima de ditado. Pode me corrigir se estiver errado, mas eu acho que esse vai estar certo. Por onde passa o boi, passa uma boiada. O pastor falou que agora tem um outro ditado. Por onde passa uma boiada, vem todos os bois atrás. Porque o Deus que a gente serve, Ele tem condição de abrir a porteira e falar, vai todo mundo de uma vez só.
Mas tem gente que vai ficar parado na cerca só te observando e vai dizer: que boizada que esse povo tem, da onde saiu isso tudo? E vão tentar, Misael, vão tentar, Simone, querer explicação, Aline. Como que foi? Aí você vai dizer: não sei não. Aí vai falar: lá, depois que virou crente, se associou a alguns aí, agora está lá, ó. Mas não é nem a gente sabe explicar. A gente não tem palavra para dar. Eu encontrei hoje de manhã com uma querida minha, talvez ela esteja na live aí assistindo, a minha professora Alana. A gente conversou 2 horas hoje de manhã, e ela foi me contando as maravilhas que Deus fez, porque a gente não se via desde antes da pandemia. Então foram 2 horas, a aula acabou, eu fiquei dentro da sala, e quando a gente olhou, gente, tem 2 horas que a gente está aqui conversando. E ela contando, aí eu também falei: então, Lana. Aí ela falou: o vento que soprou na tua casa soprou na minha também. Aí eu falei: gente, o que 2 anos sem se estar junto ali, né, é capaz de fazer? Eu falei: olha, aconteceu isso. A única coisa, Lana, que ainda não aconteceu, que eu ainda não sou vó. Mas enfim, acredito que está caminhando para isso, porque Deus é fiel. Mas eu vou dizer para você que tem coisas que Deus vai fazer. Eu estou com essa sensação desde domingo, quando eu entrei dentro da minha casa. Desde domingo, que eu fui no quarto e saí, eu falei: tem alguma coisa. E aquele barulho, falei: aconteceu alguma coisa. E Deus falou: não tenha medo, que sou eu. Aí a gente já enche o peito, né? Falou: opa, se é Deus, é Deus. Aí fui para a sala. Aí fui fazer a live da campanha, que atrasou domingo por conta das reuniões. E eu falei: Jesus, me fala aí. O Senhor falou assim: libera para o povo, porque o vento está aqui e vai entrar em um monte de casa. Eu falei: é comigo mesmo, Senhor. É comigo mesmo. E aí, se você perguntar posterior o que aconteceu, eu vou dizer para você: eu sei lá, irmão. Eu sei que o vento soprou e foi um vento bom. E nem quero saber de onde ele veio. Pouco me importa. O Jabez faz aqui uma segunda oração: Senhor, não quero mais que meu nome seja de dor. Primeira oração: amplia a visão, a esperança entra. A hora que ele sente que Deus acatou a oração, ele faz o segundo pedido: Senhor, agora eu tenho uma missão, mas para isso amplie os meus horizontes. Estende, alarga as minhas fronteiras. Algumas traduções falam assim. E aí Deus começa a mudar a história de Jabez. Terceira coisa: quando isso acontece, Deus concede combustível para Jabez viver uma nova perspectiva de vida. Deus começa a investir, valorizar quem era Jabez. Sabe o que Deus quer fazer aqui nessa noite? Ele quer investir em você. E não tem esse negócio de que, mas eu não sei que crente que usa essa palavra, fica botando, tornando tudo natural, que irmã Yara, que não dá para ser natural. Tem gente que fala: se você fosse um empreendedor, por isso que, me perdoa antes, mas tem coach que é chato. Pelo amor de Deus, porque o cara só é natural. Para mim, um coach que dá certo é um Tiago Brunet, porque ele tem de Deus e tem sabedoria. Ele fala: tem coisa que eu não sei explicar. Aconteceu, porque ele era, irmão, um pobre coitado. E Jesus mudou a história dele. É claro que o pombo vai dizer: fica se dando bem, porque pombo é assim. Não consegue acompanhar a altura da águia. Sabe? Não consegue, é uma coisa triste. Por quê? Jabez tem a sua visão alterada, a esperança entra. Segundo, Jabez começa a falar de coisas maiores. Ele sai do lugar que limitava a visão dele. E quando a gente muda de lugar que limita a nossa visão, diga assim para quem está do teu lado: tem gente que vai ficar para trás. Sim ou não, igreja? Mudei de lugar. Deus falou com Abraão, né? Sai da tua tenda, do meio da tua parentela. Foi à toa. O único parente que foi com Abraão deu problema. O único parente que foi com Abraão deu ruim. Tem hora, irmão, que a gente tem que sair da parentela.
sair de relacionamentos, porque são pessoas que não vão entender quando Deus falar assim: conta as estrelas do céu, se é que tu podes, conta a areia da praia, se é que tu pode. Deus não estava ali ensinando Abraão a contar a estrela, não tinha tempo para isso. Ele estava tentando fazer Abraão mensurar o que iria acontecer. Se Deus revela isso no meio da parentela, no meio do lugar, começa a revelar o segredo, ia dar ruim, gente, porque ia ter gente, um só que ouviu. Eu tenho certeza que Ló, desculpa Ló, ele estava atrás da tenda ouvindo a conversa do anjo de Abraão. Por isso ele falou: vou contigo, vou contigo. Que tem gente que não vai contigo porque está afim, é porque é interesseiro. Ai! E aí a gente sabe que o final, Ló tentou ficar com a melhor. Mas, querido, esse investimento, porque Deus valoriza quem você é depois que a sua visão é alterada e depois que Ele amplia os seus horizontes, Ele também decide investir em você. Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim: tem investimento de Deus para mim. E eu acho lindo a conduta de Jabez aqui. A Bíblia diz no verso 10, ele não pede pouca coisa, ele podia só pedir assim: se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares e a tua mão for comigo. Mas ele fala uma coisa aqui: e fizeres que do mal não seja aflito, porque Jabez era perseguido por uma sombra que andava atrás dele. Porque a maioria dos problemas que você vive, que eu vivo, não são impostos por pessoas, são ditos por elas e eu decido carregar comigo. Sim ou não, gente? A frustração, os maus pensamentos, coração perturbado, mente afetada. Eu que pego assim e falo: venha ser minha sombra. Deus não te criou com uma sombra negativa. Para. Deus não te criou. São palavras, é comportamento de pessoas que está à sua volta que passa a fazer parte da sua vida. Gente, tem palavras que são lançadas que nos amarram, que nos ancoram, que nos prendem, sabe, ao insucesso, à incredulidade. E eu quero dizer que Jabez diz aqui no final do versículo 10, na terceira parte, digamos assim: e fizeres que do mal não seja aflito. Porque não adiantava Deus ampliar os horizontes de Jabez e ele carregar com ele a maldição que foi dada para ele pela boca da sua mãe. Tem gente aqui que está precisando entender que se Deus já alterou a tua visão, se Deus já ampliou os teus horizontes, você não pode mais aceitar condenação de ninguém. De ninguém. Gente, é ninguém. É o crente. Hoje, se levantar uma irmã de oração ou um profeta para vir me entregar uma profecia que não seja de Deus, eu não vou receber. Eu vou contar mesmo. Fala assim: fala, pastora. Eu fui a um culto de oração, não vou falar onde, né, por questão de ética, mas eu fui. E tinha alguns elementos identificados por mim, está aqui, nesta noite, que estava comigo neste culto. Deram uma oportunidade para um indivíduo. Aí o indivíduo foi. Ele cantou, uma voz tremenda. O cara cantava muito mesmo, Jéssica, tu sabe. Cantava muito. Cara, pastor Josmar, o cara tinha, sabe, presença de palco. O cara tinha presença de palco, Maurício. Pegava o microfone, o cara era fera. E cantou, ainda mais aquele hino assim, que o crente morto, até o morto balança. E se o meu barco parecer que vai naufragar, a igreja me foi uma coisa. E eu estava sentada no púlpito. Eu olhei para o indivíduo e falei: Senhor, esse cara é esquisito. E eu não vou pular não. Eu vou continuar sentado porque eu não estou sentindo nada. Ou eu estou com defeito, ou a igreja está doida.
Mas eu não vou ficar não, Senhor, eu não estou sentindo nada, eu não vou ficar aqui, porque tem alguém animando plateia. Eu não vou bater palma para maluco cantar não. E continuei quieta, de boa, entendeu? Não comecei a falar misericórdia nem nada, mas eu fiquei lá, sentada no púlpito, né? Ainda bem, Senhor, o Senhor nos livra desse mal aqui, né? Eu sentada lá, quietinha, as irmãs foram comigo sentadas, já me olhando, tipo assim, quem vai comigo, fica como, Marli? Se a pastora pular, eu pulo também. Se ela não pular, não vou pular não. Porque, irmãos, quando eu levo comigo, eu treino elas, por Deus. Eu falo, ó, se liga em mim, porque aqui tem de tudo. Tem coisa boa, mas tem praga também. Fica ligado, se eu der lugar, dá lugar junto. Se eu não der, fica quieta. Porque se você começar a girar e eu ver que tu tá maluca também, eu vou chegar perto de tu e mandar tu ficar quieta. Elas são treinadas, quem sai comigo sabe disso. E eu quieta e elas quietas, né? E elas quietas, e nenhum movimento. Irmão de Deus, Pai, ama, por essa luz que me alumia. Tá o homem lá, papai, o povo lá. Daqui a pouco sai uma indivídua que eu não sei da onde, do quinto dos demônios que ela saiu. Não é nem do inferno, porque nem o diabo quer aquela mulher lá. E aí ela sai. Pastor Alexson, ela sai. Eu falei, quer ver que essa mulher vai vir em mim? Falei, ela vai vir em mim. E eu já estava, Jesus me guarda, me protege. Senhor, debaixo das tuas asas estarei seguro. Teu escudo é broquel, mas não adiantou. A mulher mirou a reta. Sobe. Eu a única que estava sentada. Ou seja, a atenção toda voltou para quem? E segura o meu braço. Aí piorou, Pedrinho. E começa a sacudir meu braço. Começa Alexandre. Se ela em Petrópolis, eu falo, os obreiros, obreiros. Juninha dá uma gravata, Alexandre uma banda e a gente vai seguindo, né? Mas não era igreja dos outros. E tá, mulher, e só o braço balançava, que eu agarrei na cadeira, falei, daqui ela não me levanta. Começou uma guerra entre o mal e o bem. E ela me sacudindo para um lado, sacudindo para o outro. Aí ela, eis que eu não te quero ver triste. Irmão, não estava com triste, eu estava com raiva de ver a igreja desligada. E o cabra lá todo errado, sabe? Falei, não é possível. Não vou dizer que era 100% da igreja, porque tinha pessoas lá que perceberam também. Mas a maioria vai na onda do e se o meu barco parecer, né? Que é uma música que dá uma agitada. Tá todo mundo quietinho. Se eu mandar em pé e chorar aqui 1 minuto cantando esse hino, você vai girar, irmão. Gira. Eu sei que gira. O povo está acostumado com isso. Só o John que não gira. Mas o resto, todo mundo gira aqui. E aí, irmão, quarta balançada no braço, eu falei com ela, larga o meu braço. Aí a carne deu lugar, irmão. Falei, irmã, larga o meu braço. É contigo e Deus. Eu falei, irmã, é comigo e Deus mesmo. Se tu não largar o meu braço, eu vou te empurrar. Tu larga o meu braço. É contigo e Deus. Eu falei, irmã, é comigo e Deus. Larga o meu braço, Satanás. Irmão, a mulher largou o meu braço igual um furacão. Por Deus, está aqui algumas irmãs, não vou citar, para preservação. Ela largou o meu braço. Ela mirou o corredor da igreja, mas numa velocidade, e foi, pegou a bolsa e a Bíblia dela, Elaine, ó, meteu o pé. Nisso veio a liderança da igreja. O que houve? Eu falei, pastor, quase que eu ia sair daqui no camburão, porque eu ia dar um empurrão nessa mulher. O demônio da falsidade ia sair no couro, porque eu não sou palhaça não. Se Jesus entrou quebrando as barraquinhas na porta do templo, ele é dos meus. Não vem fazer gracinha dentro da igreja que eu fiquei irada. E eu, para honra e glória do Senhor, o Senhor me livrou daquela mulher. E aí quando essa cena acontece, olha só como o teu posicionamento, você não pode ser influenciado por pombo. Aquele jovem que estava ali cantando de forma errada, ele presencia aquela situação, ele larga o microfone, vem e se joga no meu colo. E ele me abraça.
E ele diz para mim: me ajude, ore por mim. Só você aqui tem visão. No altar. Ele me abraça, encosta a cabeça aqui chorando e pede ajuda. Sabe por quê, querido? Que tem pessoas que não vê quem está à sua volta crescer, porque sofre influência por pessoas que ainda não têm a sua visão alterada. Eu não vou bater no ombro de quem o Espírito Santo diz para mim que está precisando de ajuda e vou falar: Deus é contigo, como Deus te usa. Não vou fazer isso, irmão, em hipótese nenhuma. E quando você entende que você já está com um nível espiritual como Jabez, você não aceita influência negativa. Isso pode ser dentro da igreja. Você precisa saber quem você é. Você precisa se posicionar. O Senhor já mudou a tua vida. Quantos aqui que está fazendo tudo certo? Eu não estou dizendo que você não erra. Ninguém aqui, irmão, tá? Não peca. Apresente-se aqui agora que a gente vai dobrar o joelho na sua perna. Se tem alguém aqui que essa semana não cometeu um pecadinho ainda que de mente, vem aqui agora, porque a gente vai ajoelhar os teus pés. Porque é impossível. É impossível. Erramos, falhamos, mas isso não significa que Deus não está em nossas vidas. Você não pode aceitar, seja quem for, que vá até você e fale a respeito de algo que não é verdade. Passei por essa experiência aqui do outro lado no templo antigo, um período que eu estava orando pouquíssimo. Impossível isso não, verdade. Eu não estava afim de orar, estava rebelde. Orava quando estava com vontade. E acaba um culto, uma irmã vem até a mim e diz assim: olha, Deus mandou te falar, pastora, que Ele tem se agradado muito das suas orações de madrugada. A profeta errou o membro. Não estou orando de madrugada, isso eu pensando, né? Aí foi chegando o pessoal perto. Aí ela: o Senhor tem se agradado da tua busca. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, para aí. Para, irmã. Ou irmã errou a pessoa que Deus mandou te entregar, ou que a irmã está entregando não é verdade não, irmã. Eu não estou orando não. Não vem com essa não. Eu não vou abraçar ou então fingir demência, porque tem gente à minha volta olhando. E o pessoal que estava à minha volta, os antigos, sabe disso, que tem gente que estava perto, está aqui rindo já. E eu falei: irmã, eu não tenho orado quase nada. Deus não tem se agradado nada de mim, nem da irmã, porque a irmã está entregando coisa que não é de Deus. Para. Falei com ela: para. Eu não estou orando, irmã. Eu estou numa rebeldia. Não estou orando nem pela igreja, quanto mais por pessoa que eu não conheço. Aí Deus também, só de castigo, me bota para orar tudo que é campanha. Eu penso em dar uma diminuída, Deus fala: acelera. Hoje eu não tenho nem tempo, vivo orando. Mas por que eu estou falando isso? Você precisa se posicionar, porque Jabez se posicionou e Deus honrou a oração que ele fez. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Não importa, querido, o que você foi ou o que disseram que você seria. Eu coloquei aqui uma frase: a ausência de algo não pode impor a você limites do que você pode se tornar. Hoje você pode ter entrado aqui como Jabez, constrangido, abatido, enfrentando alguma crise existencial, mas isso não pode impor limites diante daquilo que o Senhor vai fazer você se tornar. Ele tem autoridade para, no estalo de dedos, mudar a tua situação. E você precisa acreditar que aquele que ouviu a oração de Jabez, e ele diz aqui, na última parte do versículo 10, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. E Deus lhe concebeu o que lhe havia pedido.
Quem é que pediu? Alguém sem perspectiva, alguém que havia recebido uma condenação, alguém que nem os da sua própria casa acreditava mais, porque havia uma palavra de maldição atribuída a Jabez. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você saiu de casa debaixo de uma palavra de maldição. Ah, vai para a igreja, seu falso. Perder tempo lá, Deus não está nem aí para você. Aí vem para cá para o culto e no domingo está lá na balada. Irmão, vem, pelo menos a metade dos demônios sai. Sai. Eu não gosto de crente que fica se metendo em processo de tratamento com Deus na vida de ninguém. Aqui é o lugar de vir gente complicada, estragada, problemática. Essa igreja ela é formada de milhares de Jabez, mas que tiveram a sua visão alterada, entenderam em Deus a sua missão e recebeu valorização de Deus por causa da sua oração. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu fico olhando os líderes de congregação, os missionários. Meu Deus, irmão, não vou nem falar dos missionários. Diácono, então. Gente, percebe? Tá rindo de quê, John? John tem cara de diácono, gente. Não mesmo. Não mesmo. Mas quando a sua visão é alterada, você recebe de Deus a missão, automaticamente o céu derrama sobre a tua cabeça uma valorização que nem a sua família te deu. Nem a sua família. Porque tem gente aqui, irmão, que tem uma família que tem, porque não nasceu de chocadeira. Mas nem a sua família consegue identificar que Deus tem uma história. Claro que na hora que o bicho pega, tem como você orar por mim? Tem como você pedir oração lá por mim? Termina recorrendo. Sabe por quê? Deus ouviu a oração de Jabez. E diz a palavra que ele concedeu o que lhe havia pedido. Eu quero que você fique de pé nessa noite. A realidade não determina o seu futuro. A realidade de Jabez era: nasceu por amargura. Ele tinha um destino desgraçado, perdão da palavra, traçado pela sua própria mãe. Não tinha perspectiva de coisas favoráveis, mas quando ele ora, algo acontece na vida de Jabez e vai acontecer na sua vida. Deus fez Jabez criar consciência a respeito dele mesmo. Irmãos, eu sou uma pessoa extremamente decidida com o que eu quero. E eu não tive apoio, aquela famíliazinha, sabe? Que cuida da adolescente, que dá. Não tive não, gente. Não era porque minha família era desestruturada, não. Meu pai sempre foi um homem de Deus referência. Mas eu vivi orfandade com 11 anos. Meu pai precisou trabalhar. Ou seja, quem cuidava de mim, Simone? Eu com eu. Com 11 anos, quem decidia era eu, o que eu queria fazer da minha vida. Para onde eu ia, se eu ia para a igreja, se eu ia para baile, se eu quisesse usar droga, se eu quisesse me prostituir. Estou compartilhando isso com você hoje. Eu não tive a famíliazinha, eu não tive uma valdetada para poder me dar um tapa nas orelhas quando eu estava descambando. Eu fico vendo aí a proteção da Patrícia Neres com Juliana, sabe? Eu fico vendo aí um galalão maior do que o pai e a mãe, Arthur e Paulo Henrique, que teve ali toda uma proteção, Jéssica e Rodrigo com essas meninas, sabe? Super protegidas. Fico vendo aqui mães cercando filhos
E quando isso acontece na vida de alguém, você ouve muitas palavras de maldição. Vai dar porque não presta, vai aparecer grávida, isso, aquilo, e começa a falar um monte de asneira. Essa é a realidade. Mas quando você em Deus faz uma escolha, você passa a ter consciência a respeito de si próprio. Você diz: eu não nasci para morrer na vergonha. Eu não nasci para ter uma família destruída. É escolha. Não vem para cá não. Não vem para cá de ficar contando historinha para boi dormir não. Não sabe o que eu passei. Eu estou numa luta enorme, irmão. Pelo amor de Deus, me perguntaram: pastora, a senhora vai lançar os livros esse ano? Se Deus quiser. Aí falaram: tem a sua biografia? Eu falei: está repreendido. Não, eu quero livro nada. Deus me livre para ficar falando de história triste. O mundo já está aí, um livro aberto. Toda hora a gente morrendo, a gente isso. Não quero não. Devocional, livro para cima, experiência espiritual, poder da oração. Esses são os livros que eu estou escrevendo pela misericórdia do Senhor. Então não vem para cá compartilhar historinha de tristeza. Eu estou pregando nessa noite de alguém que foi amaldiçoado pela mãe, mas que de repente o Senhor ampliou a sua visão e Ele criou consciência a respeito dele. E quando isso acontece, Anderson, você diz assim: eu sei quem eu posso ser em Deus. Eu sei quem eu posso ser em Deus. Não venha para cá contar a historinha. Mas eu fui abusado. Mas te abusam ainda? Irmão, não estou desrespeitando quem sofreu. Eu também tive dores. Mas eu estou dizendo que ou você corta essa âncora que te aprisiona a um passado de insucesso, ou você vai morrer fracassado. O Senhor está te chamando nessa noite para ter a sua história alterada como Jabez teve a dele. Mas por que ele teve a história alterada? Porque ele pediu para que a sua vida mudasse. Você está numa igreja que Deus está falando, a pregação de domingo, meu Deus, essa igreja quase voou. Que pregação foi aquela, né, gente? Vocês concordam comigo? Pelo amor, eu já ouvi 2 vezes a pregação de novo. Falei: eu tenho que ouvir essa pregação de novo. Ouvi uma, não aguentei, ouvi a segunda. Falei: eu vou ouvir essa pregação. Pelo amor de Deus, esse homem não está puro não, ainda bem que é meu marido. Falei: prega muito. Fui ministrada. Mas se você quiser ficar: a minha mãe me amaldiçoou, eu preciso fazer uma, como é o nome daquilo? Regressão, para saber, aí se encolhe igual um feto. Para de bobeira, gente. Gente velha. Já viu tantas experiências. Faz como o Jabez. Fui amaldiçoado, deu tudo errado, cresci no meio de uma confusão, mas eu orei ao Deus de Israel, Ele alterou a minha visão. Eu não sou o que disseram, não serei o que falaram, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Saiu dos termos estabelecidos. Disseram para Jabez: tua vidinha vai ser assim. Gente, em nome de Jesus, por favor, em Cristo, pegue essa palavra. Eu coloquei aqui: saiu dos termos estabelecidos. Você não vai passar daqui. Ai, duvido. Irmão, eu sonho tão alto. Vocês não têm noção não. E por sonhar alto, Pedrinho e Juliano, os meus filhos estão voando alto. Eu sonhei alto, meus filhos estão voando alto. Pastor sonhou alto, os filhos estão voando alto. Agora, se você, Leila, missionária Leila e missionário Zenilson, fica dentro dos termos estabelecidos, vai morrer sentadinho no banquinho. Sai do lugar que limita a tua visão. Você pode, você vai. Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos.
Ele tem poder para isso. Você não depende de apoio, irmão. Não tive. A igreja é boa, mas a igreja também é cruel, Anderson. A igreja que eu digo não é o corpo de Cristo, são pessoas que fazem parte do corpo. Eu ouvi muita coisa ruim. Irmã Graça morreu, o nome da minha mãe era Graça. Ela era dirigente de consagração, ciclo de oração, conselheira de jovem, tesoureira e secretária da igreja, professora de escola dominical, responsável pela cantina. Essa era a minha mãe. Aí os filhos eram uma benção. A mãe morreu. Um vai ser isso, outro vai ser isso. Irmão Lorival está perdido. Vai dar tudo errado. Esse mês agora eu vou pregar em várias igrejas que eu cresci. Você acredita nisso? Tem uma agenda? Entra no link da minha bio. Chama a minha assessora Patrícia. Marque lá a sua agenda. Aí você cobra a conta. Eu nada. Só pago o combustível, que eu não vou pregar na sua igreja e ainda pagar o combustível. Você está falando isso com vanglória? Não, eu estou dizendo que eu não fiquei nos lugares que estabeleceram que eu ficasse. Jabez saiu dos termos estabelecidos. Você vai ser isso, tua família vai ser isso, você vai ser aquilo. Vida, dia, sai disso, sai fora. Ele simplesmente blindou-se contra o mal. Como que ele fez isso? Ele orou ao Senhor. Se você orar ao Senhor, tudo que vier contra você, nosso pastor pregou, escudo e broquel, vai bater e voltar. Bate e volta. Tem gente que fala, te afetou? Fala, o que afetou? O que, rapaz? Tô surfando, tá louco? Quem afetou? Tô nem aí pra tua opinião. Tu não paga minhas contas. E olha que eu tenho poucas. Minhas, poucas. Mas no final, a Bíblia diz que Jabez assumiu uma posição. Aqui, Néia. É o ganho de presente, gente. Quer olhar? É um lugar que bota pregação e oração. Você virar pastor, você vai ganhar um igual. E o Senhor estabeleceu na vida de Jabez, porque ele assumiu uma posição diante do Senhor e diante das pessoas. Porque não adianta você lá, você fala, não, no fundo, olha, tem gente orando assim, papai, pode falar que eu falo. Tem gente aqui orando assim, Senhor, no fundo, lá no fundo, eu acredito que o Senhor vai mudar minha vida. Aí chega alguém e fala assim, Serginho, você e Cararine, vai para lugar nenhum. Aí tá tão no fundo aquilo que Deus falou contigo, que você fala, é mesmo, não vou para lá, cara, não vamos para lugar nenhum, não. A nossa vida vai dar toda errada, irmão. Banda o capeta, fala sério. Assume uma posição. Opinião não muda, convicção. Vou repetir, vocês não estão entendendo. Opinião não muda, convicção. Eu fui, mas não sou mais. Eu fazia, mas não faço mais. Eu era um condenado. Era eu. Não é isso que a gente canta aqui? Condenado era eu. Era. Opa, mas não sou. Não vem pra cá falar de passado, porque eu não sou museu. E o da quinta, que era o único que eu gostava, pegou fogo. Para. Assume uma posição a partir de hoje. Porque você vai dobrar a esquina, o diabo vai vir contra você. Ele vai apontar, ele vai te lembrar dos teus erros. Ou você acha que o diabo não lembrava Jabez? Que ele foi concebido por dor. Mas ele dizia, cala a boca, filho do cão. Porque o Senhor mudou a minha visão, ampliou meus horizontes e investiu na minha vida. Chupa essa manga com caroço. Jabez passou a ter convicção. O diabo não vai te parar. Ele não vai te manter preso a termos estabelecidos por seres humanos, piores ou iguais a mim e a você. Não venha. Se alguém vier me apontar pecado, eu vou dizer assim, então tá bom, e o seu? Vamos falar de pecado? Fala o teu que eu falo o meu. Irmão, tem gente que tem que ter resposta. E se tu não está afim mesmo de falar, faz igual o pastor ensinou. Essa igreja aqui aprende rápido.
fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Ah, tu vai para a comunidade, se mete na minha vida não. Fala com a minha mão. Porque a hora que vê Deus ampliando a tua visão, você pode ter certeza que vão fazer como Jabez. Me ajuda aí. Me dá um emprego aí na sua terra, Jabez. Ora por mim, porque Deus ouviu a tua oração. Olha como é que inverte papel. Olha como é que inverte. Mas se Jabez vestisse a roupa da humilhação, não é a humilhação que Pedro fala. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Não. É a humilhação que o homem, tão pior do que você, tenta impor a você. Errar todo mundo erra, falhar todo mundo falha. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui afastado. O pastor Josmar pegou em mim isso. Eu não consigo mais não fazer apelo. Se alguém está aqui nessa noite afastado, porque você foi posto dentro de termos que te colocaram. Ah, você nunca foi de Deus, ou isso ou aquilo, sei lá o que falaram. E você não consegue se libertar e se colocou dentro desse espaço. Se você entrou aqui assim hoje, mas você lá no fundo, que não está tão no fundo mais, porque hoje o Senhor está trazendo à tua memória, quer tomar uma decisão de voltar e falar: não quero saber o que vão falar, eu vou voltar a caminhar, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completar. Sai do teu lugar, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mira uma reta, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu estou afastado. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Pastor, eu quero tomar uma decisão. Eu preciso acreditar. Eu não vou ser mais Jabez. Eu não aceito mais isso para a minha vida. Eu não vou ficar nos termos que me puseram. Eu vou sair, porque hoje é noite de Deus ampliar a minha visão. Se você está aqui nessa noite e quer tomar essa decisão, eu não vou estender, mas eu estou te convidando a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Eu vou orar. Eu vou profetizar, eu vou dizer: a partir de hoje, o Senhor vai mudar a tua visão. A partir de hoje, o Senhor vai ampliar os teus horizontes. E a partir de hoje, o Senhor vai valorizar o teu passe. Essa é a realidade. Não deixa nada, vozes estranhas, falarem que você não vai conseguir. Você pode vir aqui na frente nem sabendo como vai ser, mas se você sente a necessidade, mas eu estou na igreja, mas você sente a necessidade de vir, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque eu vou descer e vou orar com você. Mas sai do teu lugar. Eu não vou depois do culto orar por ninguém, não me procure. É altar. Tem alguém com a mão mirrada, precisando de um milagre, sai do teu lugar, vem aqui. Irmãos, eu não gosto de insistir. Você está aí perguntando: será que é para mim? Será que eu devo ir? Mas eu estou bem com Deus. Irmão, sentiu isso, já sai do lugar e vem. Já sai do lugar e vem. Porque é necessário que você venha aqui, para que você receba esta oração, para que eu abençoe a tua vida, para que o Espírito Santo te dê força para bater de frente mesmo com as acusações, com as correntes que o inferno vai tentar botar nos seus pés, para que você viva como Jabez viveu, o extraordinário da parte do Senhor. Se há alguém, pela última vez eu pergunto, que queira esta oração, vem aqui na frente que eu vou orar pela sua vida. Se não há, mas há cristãos aqui que precisa receber uma oração, porque até então estava se limitando ao espaço imposto, porque ouviu muita coisa, foi muito criticado, decidiu recuar, porque se sente pressionado com as forças externas. Sai do teu lugar que eu quero orar por você. Você sabe que Deus tem algo para fazer na tua vida, mas você está se limitando. Isso, vem aqui, fica aqui no altar, ó. Isso. Você vai dizer: não vou mais me limitar. Não vou mais. Isso.
Altar é lugar para isso. Eu estou me arrepiando aqui porque altar é lugar para isso. Eu não vou mais me limitar. Eu não sou o que estão dizendo. Eu não aceito ser o que estão impondo. Isso pode ser dentro da sua casa, pode ser o seu subconsciente. Sabia que vem isso? Te amarra, você lembra dos teus erros, das tuas falhas, e você termina se aprisionando, porque alguém falou isso tanto, insistiu tanto em falar com você. Não, fica, você não vai para lugar nenhum, você nunca vai conseguir, porque você é assim. Irmãos, não adianta expor defeitos para um Deus que conserta qualquer defeito. Isso é o diabo que faz isso, pastor Josmar, pastor Paulo, é o diabo que expõe defeito. Sabe por quê? Porque ele quer te intimidar, porque ele sabe que não tem defeito que não seja consertado pela autoridade do nome do Senhor Jesus. E os defeitos não vão te manter presa a lugares. Peço aos irmãos, irmãs, tem aqui mulheres e homens que venham aqui, os conselheiros, os pastores, missionários, porque essas pessoas aqui estão vivendo em Deus uma libertação, que não é fácil. Eu durante muito tempo me limitei a opiniões. Isso não pode ser mais, pode ser 3 por 1, 4 por 1. Levante a sua mão, venha aqui para frente mesmo, tome posse de quem você é, estenda a tua mão. Já fez Enilson, Leila, porque isso aqui é batalha, são pessoas que vão ser levantadas aqui com autoridade. E o inimigo está tentando o quê? Amarrar, aprisionar, manter, como eu falei aqui, Satanás quer manter pessoas presas a termos que foram estabelecidos. Não vai sair, não vai chegar nem longe. Vai conseguir nada, é fogo de palha. Daqui a pouco para. E sabe o que o Senhor está dizendo? Vai parar é nada. Vai parar é nada. Se você ainda está sentindo desejo, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Vai parar é nada. Não vai parar mesmo. Porque o Senhor hoje está dizendo para você: saia do lugar que limita a tua visão. Você é de Deus, você é vaso, não importa o que houve, não importa o que disseram. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar a obra dele na sua vida. E você hoje está recebendo uma cobertura espiritual. Uma cobertura espiritual. Porque só quem teve aqui, pastor Alexson, Fran, nesse altar, com sentimento de lugar que limita a visão, sabe o que é isso? É fácil não, gente. Às vezes você fica ancorado por conta de uma palavra. Você não consegue reagir. Aquilo parece que é uma tonelada nas tuas costas. Mas o anjo do Senhor está quebrando corrente, desfazendo mal. Ele está. Porque aqui na frente tem pessoas que vão ser levantadas como Jabez. Vão ser usadas para a glória e honra do nome do Senhor. Pai, está aqui os teus filhos e filhas que vieram a este altar. Pessoas que foram chamadas, separadas, escolhidas. E ainda continua, Senhor, chegando. Bota para perto aqui, Anderson. Eu profetizo em nome de Jesus que toda palavra contrária quebra o arco de longe e quebra a lança de perto. O arco vem de longe, que está com as flechas. As lanças afetam, usadas por pessoas de perto. Lança é um instrumento que é usado de perto. Quebra a lança, quebra o arco de longe. Despedaça os ferrolhos, ó Pai. Eu libero uma palavra profética sobre cada pessoa que está aqui na frente. Não tem amarras, não tem amarras. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Eu repreendo toda maldição. Toda maldição. Em nome de Jesus, Senhor, dá vitória ao teu povo.
dá força, renovo. Opera maravilhas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você que está perto dessa pessoa, fala com ela assim: eu me comprometo em orar pela sua vida. Se você pode dar um abraço nessa pessoa, diga assim: eu me comprometo em orar por sua vida. Faça isso. Faça isso. Pergunte o nome se você não sabe e se comprometa em orar pela vida desta pessoa. Porque eu creio que o Senhor vai completar a obra. Vocês podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe